Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre as fontes não renováveis, né? O petróleo e o gás natural. Nós vimos como eles se formaram na natureza e como são usados, né, como fonte energética. Número 1. Como aconteceu a formação do petróleo e do gás natural na natureza? Demorou milhões de anos para acontecer, né, gente? Para que o petróleo se formasse na natureza e para que o gás natural também se formasse. O petróleo ele foi originado a partir da sedimentação, da compactação, né, de restos orgânicos de vegetação, de animais que foram soterrados, né? E durante milhares de anos, a pressão, o calor da terra transformou esse material em petróleo. O petróleo se formou a partir de restos de plantas e animais que ficaram enterrados na lama e foram sendo empurrados para o fundo. Em forte pressão e altas temperaturas do interior da Terra, estes restos de plantas e animais se transformaram em petróleo. E esse vapor que sobe, gente, é o vapor que dá origem ao gás natural, tá bem? 2. Quais são os impactos ambientais que podem ocorrer decorrentes do uso do petróleo? A queima de combustível derivado do petróleo emite gases poluentes, gente, que vão contribuir para o aquecimento global, que vão intensificar o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. É um fenômeno natural, né? A atmosfera, a Terra, ela é envolta, né, por uma camada de gases e esses gases eles têm como função também reter calor na Terra. E esse é o efeito estufa, é manter em equilíbrio a temperatura da Terra. O petróleo também, ao ser transportado, ele pode derramar nas águas, né, levando à mortandade de diversas espécies, a contaminação de diversos corpos d'água também. 3. Dê exemplos de produtos derivados do petróleo. São vários, né? Plástico, asfalto, lápis de cera, tecidos sintéticos, gasolinas, produtos de limpeza. Até alguns medicamentos, gente, contam com derivado de petróleo também. 4. Quais são as vantagens do uso do gás natural? Desvantagens. É uma fonte energética não renovável, é uma fonte energética finita, né? Em um determinado momento vai acabar, e de origem fóssil. Apresenta risco de asfixia, incêndio e explosão. Lembrando que a asfixia é a dificuldade de respirar, né? Por conta do gás. 5. Em que locais o petróleo pode ser encontrado? O petróleo ele pode ser encontrado tanto em plataformas continentais, né, no oceano, quanto em terra, em ambientes marinhos ou em terra. Finalizamos, então, a nossa correção. Vamos continuar estudando sobre fontes energéticas não renováveis, né? Nesta aula, nós vamos estudar sobre o carvão mineral e sobre a usina nuclear, que usa o urânio, e átomos de urânio e do plutônio, né? O carvão mineral, gente. O carvão mineral, ele é o mais abundante de todos na superfície, né? Ele tem muita disponibilidade. Ele formou-se na Terra há cerca de 300 milhões de anos. Demorou muito tempo. Como que isso aconteceu? Naquela época, a Terra ela era coberta por pântanos, né? Pântanos são aquelas regiões mais alagadiças, enlameadas, com samambaias gigantes e outras plantas. Quando essas plantas elas morriam, elas afundavam na água. E o acúmulo dessas plantas formava uma substância chamada turfa. Essas plantas, ao afundar na água, gente, elas iam sendo pressionadas para o fundo. E esse acúmulo dessas plantas pressionadas, compactadas, deu origem à turfa. Essa turfa, sob forte calor e pressão, ela vai endurecer, originando o carvão. No Brasil, as maiores reservas de carvão mineral estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Essas reservas elas se formaram há cerca de 250 milhões de anos atrás. Atualmente, o país que abriga a maior reserva de carvão mineral é a Rússia. Nós temos que lembrar como nós vimos lá na industrialização, né? No início do processo industrial, o carvão ele foi a principal fonte energética utilizada. E depois, lá no século XIX, ele foi sendo substituído gradativamente pelo petróleo e pela energia elétrica. O carvão ainda hoje é muito utilizado em indústrias e nas usinas termoelétricas para geração de energia. Eu trouxe esse esqueminha aqui para ficar mais claro para vocês. Observem aqui as plantas, né? Elas vão morrer, elas vão ficar dentro d'água e elas vão afundar, vão ficar sobrepostas à lama, embaixo da lama. Então, a rocha e a lama vai pressionar essas plantas mortas. Essas plantas mortas, quando pressionadas, muito unidas, né, compactadas, elas vão formar a turfa, uma substância chamada turfa. É uma substância mais escura. Essa substância turfa, gente, vai sofrer, vai sentir ao longo dos milhares de anos, o calor, né, do interior da Terra e a pressão também das camadas da Terra, a pressão da camada superior, e vai acabar endurecendo. Quando ela endurece, ela dá origem ao carvão mineral. Eu trouxe aqui um exemplo, gente, de como se usa o carvão mineral na transformação de energia elétrica. Basicamente, o processo ele vai ser bem semelhante ao uso da biomassa na geração de energia elétrica, ao uso do recurso hídrico, né, na geração de energia elétrica. Por quê? Vai ter uma caldeira, o carvão mineral, o carvão vegetal, ele vai ser usado para aquecer a fornalha, né? Essa fornalha, gente, ele vai ser usado na fornalha, essa fornalha vai aquecer a caldeira, que vai estar com água, o vapor dessa água vai mover a turbina e essa turbina vai estar conectada a um gerador que vai transformar a força deste movimento em energia elétrica. O vapor de água, ele passa por um condensador, que é quando ele é transformado de vapor para líquido e retorna para a caldeira. E assim o ciclo continua. E assim a transformação de energia elétrica continua. Então, gente, o processo é basicamente o mesmo. O que muda é a matéria-prima, é a fonte energética, por isso que a gente fala fonte energética, né? Então, nesse caso aqui, a fonte energética está sendo o carvão mineral. Quando a gente usa a biomassa, a fonte energética pode ser o bagaço da cana-de-açúcar, pode ser resíduos sólidos. Quando a gente usa a água, a fonte energética é a fonte hídrica, porque é a partir dessa fonte hídrica que vai girar a turbina e a partir dessa força que gira a turbina vai dar origem à energia elétrica. O carvão ele é obtido por meio da mineração, né? Na mineração profunda, gente, os mineiros eles cavam longos túneis, como este que a gente está observando nessa imagem, para retirar o carvão que está enterrado no subsolo. Essa extração ela pode ser extremamente perigosa para esses mineiros, porque pode haver desabamentos. E também esses mineiros, gente, eles costumam ter diversos problemas de saúde, porque eles vão respirar muito pó de carvão ao longo da vida, e isso acaba comprometendo, né, suas vias respiratórias. Em muitas minas, gente, esses mineiros, eles não têm equipamentos adequados, equipamentos ideais para fazer a extração do carvão. Essa imagem aqui da esquerda está mostrando, né, alguns maquinários trabalhando em uma mina fazendo a extração deste carvão. Quais são as desvantagens do carvão mineral? A queima do carvão mineral emite à atmosfera gases poluentes, colaborando para a intensificação do efeito estufa.
Nas minas, os mineiros correm risco de acidentes, dentre outros problemas. Aqui eu destaquei alguns que são bem importantes, tá? A energia nuclear ou atômica é uma fonte energética, gente, não renovável, porque essa fonte energética é de origem mineral do urânio ou do plutônio. Eu trouxe aqui como exemplo só o urânio. Essa energia nuclear ou atômica, ela é gerada em usinas nucleares. Quais são as vantagens do uso? O urânio, ele é abundante na natureza e não há emissão de gases do efeito estufa. E possui uma alta geração de energia. Quais são as desvantagens? O custo de instalação de uma usina nuclear é muito alto. O lixo resultante da geração de energia é muito radioativo. O que é radioativo? Vocês já fizeram raio-x? Quando a gente vai fazer raio-x, a gente precisa usar uma proteção para evitar receber radiação. Radioativo quer dizer o seguinte, que emite energia que causa danos à nossa saúde, mas a gente não percebe essa energia, a gente não vê essa energia. Possibilita a construção de armas nucleares e podem acontecer acidentes muito graves nas usinas, porque o reator ele pode explodir. Quando o reator ele explode, gente, esse tipo de energia, o urânio, né, quando ele é trabalhado na formação de energia, ele se torna extremamente radioativo, como nós vimos. E essa radiação ela pode se espalhar pelas regiões, pode se espalhar inclusive com o vento, né? No Brasil existem 2 usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, e estão localizadas no Rio de Janeiro. Quando a gente fala o uso do urânio, não é o uso desse material aqui próprio, são átomos de urânio. Átomos de urânio são pequenas partículas que são agitadas para gerar energia. Eu trouxe um exemplo de uma usina nuclear para vocês verificarem como a instalação da usina nuclear também, gente, ela não ocupa um grande espaço, tá? Não ocupa uma grande área se comparada à instalação de uma hidrelétrica. Eu trouxe aqui para vocês também um exemplo de como se transforma a energia elétrica em uma usina nuclear. Observem aqui o resultado final. Tem uma turbina que gira e essa turbina tem um gerador. Esse gerador transforma a energia elétrica, essa força desse movimento em energia elétrica. Então, aqui também a fonte energética são átomos de urânio ou átomos de plutônio. O que acontece? Aqui nesse reator, nós temos o elemento combustível, que são os átomos, que sofrem uma fissão, né? Os átomos de urânio ou de plutônio. Esses átomos vão aquecer a água, o vapor dessa água vai mover as turbinas. Esse pressurizador aqui, gente, é para controlar a pressão, para evitar que o reator ele exploda. Então, vai gerar vapor e o vapor vai mover a turbina. Como nós já vimos, a força dessa turbina, que está conectada a um gerador elétrico, vai ser transformada em energia. Vaso de pressão é a pressão, né? Para isso que tem o pressurizador, para controlar essa pressão. Esse vaso de contenção aqui, gente, por algum acaso, se houver alguma explosão aqui do reator, esse vaso de contenção, ele vai conter a radioatividade que vai ser liberada, que vai ser emitida. Bomba principal de refrigeração do reator. O reator, ele aquece muito, ele esquenta muito. Então, ele precisa ter o seu calor, a sua temperatura controlada. Efeito estufa. O que é o efeito estufa? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, um desenho bem bacana, que explica de forma clara, né? O efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele pode ser intensificado com a emissão de determinados gases, como o dióxido de carbono, como o metano.
Os raios solares, eles atingem a superfície terrestre. Parte desse calor, gente, ele é emitido para a atmosfera, ele é refletido para a atmosfera. E parte desse calor, ele é retido pelos gases da estufa. Então, os gases do efeito estufa não deixam que o calor saia todo da atmosfera. Por quê? Se não existisse esse fenômeno, a atmosfera seria sempre fria, né? As temperaturas seriam sempre baixas. Então, esses gases estufa, eles são responsáveis por manter a temperatura da Terra. Quando, gente, existe a grande concentração desses gases, como a gente está vendo aqui nessa imagem, eles impedem a saída, né, do calor. Então, retém mais calor na atmosfera, retém mais calor na superfície. A Terra, ela é envolta por uma camada de gás, tá bem? Parte desses gases realizam o efeito estufa, retém este calor. O efeito estufa, como eu falei para vocês, é um fenômeno natural que pode ser intensificado com a emissão desses gases. E quando esses gases retêm mais calor na atmosfera, aí ocorre o aquecimento global, que é o aumento da temperatura do planeta. E tem algumas consequências: derretimento de geleiras, extinção de algumas espécies, né? Comprometimento de alguns solos, muda o regime de chuvas em determinados locais. E essas consequências, em função do aquecimento global, vão afetar diretamente a sociedade, a nossa vida, o nosso dia a dia. Bom, finalizamos então, tá bem, gente? Já finalizamos sobre fontes energéticas renováveis e não renováveis. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia. São as páginas 101 e 102, 105 a 108. Na página 101 é apenas o número 4, tá? O restante vocês já tinham feito. E não precisa fazer a letra B. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.